Boa tarde, paz e graça. Vamos abordar hoje o tema ansiedade. Antes de abordarmos esse tema, vamos apresentar biblicamente dois extremos. O primeiro extremo, utilizaremos o texto que fica em Mateus, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 7, que diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Satanás, mediante as Escrituras, mediante o Salmo 91, ele diz a Jesus que Jesus pede a Jesus para Jesus se lançar do pináculo do templo, e porque está escrito que Deus ele vai sustentar em suas mãos para que não tropeçamos em alguma pedra. As Escrituras trazem essa verdade. Mas Jesus apresenta outro texto que fica em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 16, que diz que a gente não deve tentar Deus. No momento de aflição, no momento de mal que Deus ele permite, seja uma enfermidade, seja uma aflição, seja um acidente, Deus ele, por meio das Escrituras, ele traz muitos exemplos de que ele é o nosso provedor, ele é o nosso cuidador. Temos o exemplo de Ezequias, que Deus ele por meio do profeta Isaías diz que ele vai morrer, que ele vai padecer daquela doença. Ezequias chora, clama diante de Deus. Deus ele manda o profeta Isaías voltar e concede mais 15 anos de vida a Ezequias. Então, a Bíblia condena esse incito de Satanás, esse algo que Satanás ele quer colocar em nossos corações, que é tentar Deus, que é ignorar as autoridades, ignorar a medicina e confiar que Deus ele fará tudo. Ele tem poder para fazer tudo, mas segundo a sua boa e perfeita vontade. O outro extremo que eu vou apresentar, ele vai se basear no texto de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Outro extremo é esquecer que o Senhor, que é o nosso ajudador, ele utiliza a medicina para poder abençoar, para poder prover cura, ele concede sabedoria aos médicos para poder trazer cura, mas ele sempre deve estar em nosso coração. Jamais a gente deve ignorar a Deus e buscar somente a medicina, porque tudo provém dele. Ele é o Deus que capacitou para que os médicos chegassem à sabedoria que eles têm hoje, uma sabedoria ampla, o desenvolvimento da ciência para poder tratar tantas doenças que outrora parecia impossível. Então, um extremo é termos uma vida de tentação diante de Deus, no sentido de qualquer coisa que acontecer em nossa vida, muitas vezes com o objetivo de querer ser superior, demonstrar mais fé que o irmão, a gente dizer, não, eu não vou tomar determinada vacina. Exemplo, se Deus provê e eles conseguirem elaborar a vacina contra o Covid, uma pessoa, um crente, chegar e dizer, não, eu tenho fé, eu não preciso da vacina. Essa é uma posição que é segundo a instrução de Satanás. Se a pessoa dizer, eu não preciso de oração, não preciso me dedicar mais a Deus, porque por meio dessa vacina agora eu não preciso mais temer essa doença. Essa pessoa está ignorando a Deus, que é o outro extremo, que é o extremo do rei Asa. Então temos dois extremos e a orientação bíblica é o quê? Eu vou usar para ilustrar o texto que fica em Marcos, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste,
Também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nesse texto, Jesus ele demonstra a importância da medicina, a importância do cargo médico, dos médicos, que os doentes necessitam da assistência dos médicos, mas sempre lembrando que Deus deve estar em nossos corações, a gente deve sim, quando necessário, buscar medicina, mas sabendo que o nosso ajudador, o nosso cuidador, o médico dos médicos é Deus. Saindo disso, a gente vai tratar do tema que é a ansiedade. Para falar a respeito do tema ansiedade, vamos usar dois textos. Um é muito conhecido, Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto, por mais que a gente tenha trazido uma introdução a respeito dos dois extremos em relação à confiança na medicina e a confiança em Deus, que eles devem andar junto, esse texto ele mostra que a ansiedade ela não pode ser uma doença, porque Deus ele dá uma ordem, ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então, a ansiedade, segundo a Bíblia, ela é um excesso de preocupação, onde, ao invés dessas preocupações serem colocadas diante de Deus, em oração, súplica e ação de graças, essas preocupações, essas petições, elas, ao invés de serem apresentadas diante de Deus por meio dessas práticas, elas preenchem o nosso coração, nos fazendo pensar como resolver determinados assuntos. E por sermos muito incapazes, não sabemos o que virá amanhã, não sabemos, na verdade, se existiremos amanhã, a gente começa a alimentar o fruto de nossa fraqueza, o fruto de nossa incapacidade. Não podemos resolver quase nada. Se não for a ação de Deus, se Deus ele não prover o fôlego de vida, nem podemos viver para poder alimentarmos a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é a negligência que temos de, ao invés de colocarmos todas as nossas preocupações, petições, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que promove uma demasiada preocupação, insistência em procurar meios de poder resolver, ao invés de alimentar isso, a gente deve colocar tudo isso diante de Deus, e como recompensa, como cura para essa ansiedade, Ele concede a paz de Cristo que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então, a ansiedade, no texto aqui, é apresentada não como uma doença, mas como uma negligência. Negligenciar, colocar diante de Deus, em oração e súplica, tudo aquilo que a gente se preocupa, tudo aquilo que a gente anseia, tudo aquilo que carecemos. O outro texto que vai falar a respeito de ansiedade, tem dois textos nas Escrituras que são de nosso conhecimento, vai estar em 1 Pedro, capítulo 5,
versículos 6 e 7, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto de Pedro traz algo bastante semelhante com o texto de Filipenses. Pedro fala para a gente humilhar, da ideia de súplica, de se humilhar diante de Deus, se humilhar diante dos pés da cruz, clamando a Deus, sabendo que Deus ele tem cuidado de vós, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Então, qual é o remédio da ansiedade, segundo as Escrituras? O remédio para a ansiedade, segundo as Escrituras, é colocar todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações diante de Deus. Esse é o remédio para a ansiedade, segundo as Escrituras. Deus ele pede que coloquemos diante dele, em oração, súplica e ação de graça, todas as nossas preocupações, todas as nossas petições. As pessoas têm tomado remédio para tratar os sintomas da ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes é negligenciado que problemas internos, aflições internas causadas no interior em nosso coração, elas se manifestam em sintomas físicos. Um exemplo disso é o que acontece com Neemias. Lendo o que está escrito em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 em diante até o versículo 6, a gente vai ter uma clareza a respeito disso. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, vive o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o meu rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias, ele aqui é pós-cativeiro babilônico. Aqui Neemias ele está triste. O rei Artaxerxes declara que Neemias ele não está fisicamente doente, mas aquele semblante manifestava uma tristeza interna, uma tristeza do coração. Infelizmente, as pessoas têm buscado um remédio para os sintomas e não para a cura. Infelizmente, cristãos têm buscado tratar a ansiedade como uma doença, mas as Escrituras não tratam como doença, tratam como uma negligência. Ao invés de se relacionar com Deus que é pessoal, com o Pai amoroso, que o Espírito Santo em nós diz, Abba Pai, um Pai que Ele deseja que nos coloquemos, nos aproximemos dele por meio da oração, que é um diálogo. Ao invés de fazermos isso, a gente vê a oração muitas vezes como uma palavra mágica, não como um diálogo sincero, um diálogo de coração, compartilhando com Deus tudo aquilo que o nosso coração tem alimentado, tudo aquilo que tem acontecido sobre a nossa vida. Então, quando a gente negligencia isso, a ansiedade toma conta de nós. Porque se a gente não tem um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus que tem a vontade boa, perfeita e agradável, cuidando de tudo aquilo que carecemos, seja veste, seja comida, seja um emprego,
seja qualquer tipo de provisão ou qualquer tipo de cuidado. Se a gente esquece que somos em Cristo gerados e passamos a ser filhos desse Deus amoroso, que diz que a gente não deve nem se preocupar com comer, com o que vestir ou com o que beber, porque Ele sabe que necessitamos dessas coisas. Se a gente deixa de fazer isso, a gente acaba confiando em nós. E vem a ansiedade, porque vemos a nossa limitação financeira, nossa limitação física, etc. Então, que por meio das Escrituras, por meio do que as Escrituras apresenta como verdade, que a gente venha passar a praticar. Que a gente, ao invés de deixar que a ansiedade tome conta de nós e busquemos remédios para tratar os sintomas, que a gente venha tratar a doença, entre aspas, que a gente venha tratar o problema da maneira que as Escrituras nos apresentam, colocando diante de Deus tudo que a gente se preocupa, tudo aquilo que causa preocupação, anseio, dúvida, que a gente até medo, que a gente coloque isso diante de Deus e creia que Ele vai conceder a paz que excede todo entendimento e vai guardar tanto o nosso coração quanto a nossa mente em Cristo Jesus.